Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, resolvi fazer esse vídeo aí porque assim como eu tive essa dúvida, muitas pessoas podem estar também. Vou contextualizar. Eu tenho aqui uma geladeira Frost Free da Electrolux DF37 e até então ela funcionando perfeitamente, compressor armando, desarmando, ok. Só que minha conta de energia em maio, minha conta costuma vir 350, 400, não muito além disso numa rotina, né? E ok, vamos lá. Belo dia, né, de maio, eu fui lá pegar minha conta e R$ 850. Aquele primeiro momento foi aquele susto. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei, é o ar-condicionado está sendo ligado todo dia. A princípio a gente ligava só para refrigerar o quarto, mas aí acabou se estendendo um pouquinho mais, e aí passava além do horário que a gente estava colocando, então eu imaginei que fosse o ar-condicionado. Então eu falei, bom, vamos desligar o ar-condicionado, não vamos ligar mais, ou reduzir esse consumo para a gente ver se essa conta abaixa. Até ok, beleza, então a gente não ligou mais o ar, né? E aí quando foi no mês seguinte, para minha surpresa, tá lá a conta R$ 860. Aí eu já comecei a ficar no desespero, gente, calma aí, tem alguma coisa ou roubando minha energia, algum equipamento. E aí comecei a conversar com um amigo aqui, ali, lá no trabalho, e falaram assim, olha, você tem que ver se não tem alguém roubando tua energia. Falei, bom, como é que eu vou ver isso além de visualmente, olhando o fio e tal? Aí eles falaram, olha, você desliga a energia da casa toda e coloca um alicate amperímetro. Aqui em casa a rede é trifásica, né? Desliguei, coloquei o alicate amperímetro e nada, zerado lá a unidade de medida. Aí eu olhei os disjuntores para ver se não estavam em curto, aí nenhum barulhinho, nem aquecido. Reapertei os bornes, até tinha um bornezinho ou outro folgado, beleza. Bom, não é isso. Aí eu fiz uma cirurgia em maio, aí tô aqui sentado aqui almoçando, e aí a geladeira, compressor arma, aí desarma. Aí fica 5 minutinhos, arma, desarma. Falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Aí comecei a fazer teste de borracha para saber se a geladeira estava dando fuga. Aí, ok, dentro do padrão, né, com aquele teste que faz com papelzinho, tem vários vídeos aí na internet ensinando. Ok, falei, bom, não é isso. E aí comecei, desmontei, tirei bimetal, testei resistência de degelo. Falei, pô, gente, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Aí mexia na regulagem do termostato. Tanto faz se eu colocasse ele no mínimo, ou colocasse no médio, ou colocasse no máximo. A geladeira estava funcionando igual um reloginho de 5 em 5 minutos. Falei, bom, é isso. Aí conversei com uns amigos que lá no trabalho tem a parte de refrigeração, né? Falei, não, o termostato ou ele tá bom ou ele tá ruim. Ou ele não arma, ou ele não desarma. Aí eu falei, não, mas não tem um range de temperatura? Não, não tem. Eu falei, mas e aquelas regulagens? Deve ter uma calibração de fábrica. Sim, tem uma calibração de fábrica. Porém, essa calibração, ela não se perde assim tão fácil. Falei, bom, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí, não satisfeito, fui na loja de refrigeração. E aí na loja de refrigeração falaram a mesma coisa, que eu ia gastar dinheiro à toa, que não era o termostato, que era algum outro problema com a geladeira. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Tá gelando bem. Então só pode ser o termostato. Aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar e encontrei esse carinha aí, termostato digital, né? Algumas pessoas falando que usam freezer para fazer cervejeira. Falei, custa tentar, né? Vamos lá. Aí não quis pegar nem um tão baratinho e nem um tão caro. Peguei um mediano, esse aí custou R$ 28,00 no Mercado Livre. E aí a instalação é super simples. Como vocês podem ver ali, do lado preto e amarelo, coloca-se um pino, uma tomada fêmea, é onde você vai ligar a geladeira. E ali onde está o fio preto e vermelho, é onde você liga a rede, a entrada de 127 volts. Ok, mas vamos lá, como é que ele controla então? Você ajusta a temperatura que você quer que ela desarme e a temperatura que quer que ela arme.
E a geladeira, você tem que deixar ela ligado direto. Então, lá onde é o termostato, perde aquela função. Aí você liga ela direto, pega os bornezinhos e faz o contato direto para ela ficar armado direto. E quem vai fazer esse controle de ligar e desligar vai ser o termostato digital. Como vocês podem ver agora, deixa eu tentar aproximar aqui. Ele está funcionando, ele está com aquela luzinha vermelha ali. Ela está 6,6 graus, porque ela saiu do degelo agora, a geladeira saiu do degelo agora e eu abri para poder mexer aqui, para poder elaborar o vídeo, né? Esquematizar o vídeo. Então assim, ele vai ficar armado até atingir a temperatura que eu coloquei ali. Eu coloquei a temperatura dele de 4 a 6 graus. Então ela desarma quando chega em 4 graus. Ó, aqui é a temperatura máxima, ela vai armar quando chegar em 6 graus. E ele desarma com 4 graus. São 2 graus, aí você pode falar assim, ah, mas são 2 graus, é pouco. Não, é o suficiente. Por quê? Porque ela vai perdendo de 0,1 a 0,2 graus com o tempo. Né? Minha geladeira, como eu falei, ela estava ligando e desligando a cada 5 minutos. Agora, quando ela atinge os 4 graus, se ninguém abrir, tipo durante a madrugada, ela chega a ficar 1h20 desligada. Depois ela fica lá seus 40 minutinhos, de meia hora a 40 minutos, dependendo do dia também, que a temperatura externa influencia. Ela fica uns 40 minutos ligada e depois desliga, fica de 1h20 a 1h30, desligada. Então beleza, então como é que eu fiz? Né? Coloquei o pino fêmea ali naquela parte do fio preto e amarelo, ok, beleza, para ligar direto na geladeira. Tem gente que liga direto no motor, eu não quis mexer tanto assim, ser tão invasivo na geladeira, né? E aí o outro você liga direto na tomada, no 127 volt ou 220. Só que eu não queria passar o fio do sensor pela porta da geladeira, para não ficar vazando, né, o ar gelado. Aí o que eu fiz? Desculpa aqui, eu vou mexer um pouquinho, só para poder tentar ajustar aqui. Bom, beleza. Então aqui, esse carinha aqui, ele perde a função, ele deixa de funcionar. E lá dentro, não sei se vocês conseguem ver, lá eu fiz um furo na geladeira com um raio de bicicleta para poder passar o fio do sensor. E o sensor, eu mergulhei ele dentro daquele frasquinho de xarope ali e coloquei água. Por quê? A ideia era simular a temperatura do alimento e não simular o ambiente. Porque a partir do momento que o alimento está com a temperatura desejada, ele vai e desarma. Deixa eu fechar aqui para não gastar tanta energia. Então beleza, coloquei lá. Aí quando chegar, ó, subiu agora a temperatura, porque eu abri. Então assim, ele vai perdendo de 0,1 a 0,2 graus. Porque antes eu tinha colocado diretamente solto o sensor. E aí foi uma dor de cabeça até achar a temperatura ideal de trabalho da geladeira e do termostato. E aí por quê? Porque eu botava perto da entrada de ar frio, né? Aquele console principal. E aí atingia muito rápido a temperatura. E aí, mas só que o alimento, quando eu testava com o termômetro, o alimento não ficava legal. Não ficava legal. Aí eu falei, não, calma aí, tem que resolver esse problema aí. E aí armava muito rápido, desarmava, ficava um tempo, ia perdendo muito rápido também a temperatura. Aí eu falei, não, calma aí. Aí eu lembrei que lá no trabalho o pessoal mergulha esses sensores, né, em glicerina com álcool. Aí eu pensei, bom, mas calma aí. A ideia não é perder também, não é deixar de perder tão rápido, porque senão o sensor vai segurar mais tempo ligado, porém o alimento pode ficar quente lá dentro ou não tão frio quanto a gente deseja, a ponto de não estragar. Ok, falei, pô, vou simular a água então, que é o padrão que tem na geladeira, né? A gente usa água na rotina. E aí coloquei na água, ajustei para 4 a 6 graus e, gente, funciona como um reloginho, entendeu? Quando ele atingir 4 graus ali, demora um tempo, né? Agora, ainda mais agora que eu abri, ela acabou de sair do degelo.
Mas quando chega ele desarma de boa, vai lá, desarma, e aí, mesmo que você abra durante a rotina, ela vai perdendo 0,2. Se ninguém abrir, aí sim ela fica um bom tempo ali parada sem alteração na temperatura. Então assim, gente, vale a pena. Não apesar de que lá no Mercado Livre muita gente falando mal, muita gente falando bem. Porque eu tentei colocar que ele serve para, ele é multifunções, né? Multifunção, esse termostato. Ele serve desde um aquário, você pode colocar para regular a temperatura de aquecimento de um aquário, até freezer e geladeiras. Só que tem gente que quer usar ele para aquecedores, coisas mais potentes. E apesar de ele informar que resiste até 1500 watts, né? Eu acredito que não seja tanto. Uma geladeira também não consome tanto assim. Então assim, ele não aquece, ele trabalha direitinho ali, ele fica uma temperatura aceitável de trabalho, não dá dor de cabeça, funciona como reloginho e ainda dá um certo charme assim, porque você consegue ver a temperatura que está lá dentro. Fica parecendo um refrigerador de mercado ou uma cervejeira. Então assim, vale a pena. Eu resolvi meu problema. Aí vamos lá, a questão do consumo, né? Então eu falei que o primeiro mês que eu verifiquei estava 850, desliguei o ar-condicionado, não liguei mais, veio 861. Foi aí que eu falei, gente, não é possível, alguém está roubando minha energia. E aí o primeiro mês com o aparelhinho, que eu não peguei ele completo, um mês cheio, a minha conta já caiu para 474, né? E agora no segundo mês, como a gente tinha acabado de sair do calorão aqui no Rio de Janeiro, minha conta veio 434, ou seja, eu acredito que agora eu estou voltando à normalidade das minhas contas. Então é minha conta de energia. Então assim, gente, vale a pena. Entendeu? O negócio funciona mesmo, tá? Não tem muito mistério. Aí tem gente que gosta de colocar direto na ligação do motor. Eu preferi fazer dessa forma, colocando um pino fêmea ali na entrada e na saída dele ali colocando, não sei qual é a entrada, qual é a saída, assim, porque eu não sou técnico em eletrônica, mas não é muito difícil de fazer não, tá? O meu maior receio foi ter que furar a geladeira, mas eu vi que a tubulação dela passa toda pelo lado esquerdo, e eu olhei, aí fiquei pensando bem, falei, aqui é uma placa de poliuretano, vamos lá, gente, aqueci no fogo e seja o que Deus quiser. Vim com um raiozinho de bicicleta fino, furei, passei o sensor de boa, calafetei, botei silicone. Aí como eu fiquei naquele tira e põe para ajustar a posição, o meu silicone aqui tinha acabado, aí eu botei uma dupla face e isso aí, gente, ficou perfeito. A geladeira funciona como um reloginho. Eu estou pensando em fazer isso até com o meu freezer, deixar ele ligado direto lá, o termostato, né? Ou retirar o termostato e passar a fazer o controle por esse termostato digital, tá? Então assim, vale a pena. Não gastei muito, conforme eu falei, esse aparelhinho foi R$28 no Mercado Livre, né? Chegou rápido também, o fornecedor entregou logo. E assim, estou satisfeito. Já tem então desde maio eu estou funcionando com ele aí, perfeitinho, funciona como um reloginho. A geladeira faz o degelo dela bonitinho, não tem, não afeta essa parte, porque realmente ela vai respeitar o que o termostato está dizendo. Tem gente que diz que não vale a pena porque a geladeira descontrola o degelo. Não descontrola não, gente. A minha geladeira está funcionando perfeitamente, não aquece. A gente pode botar a mão aqui, o aparelho, ele fica uma temperatura normal de trabalho, assim, um morninho, mas não cheira queimado. Então eu acho que vale a pena. Você pode botar ali a temperatura que você quiser. Quer mais frio, é só botar a temperatura mais baixa, mas eu acho que não é necessário. Eu levei um tempo, como eu falei para vocês, para ajustar essa temperatura, mas depois que eu ajustei, eu acho que ficou assim, eu consegui fazer um equilíbrio entre consumo e manutenção dos alimentos sem estragar. Então assim, gente, vale a pena mesmo. E eu espero que com esse vídeo aí poder ajudar outras pessoas, porque é muito fácil na teoria a gente ver lá e não tem muito material falando disso.
né? Pessoal, eu acho que isso é muito engessado. Você vê alguns vídeos na internet, vou ensinar como ajustar o termostato, mas não ensina. Eles colocam lá o bulbo do termostato no gelo, mas aí, beleza, quantos graus? Você não sabe quantos graus está ali no bulbo. Então você até coloca um termômetro e tal, mas não é uma coisa precisa, né? Armou, desarmou. Então, para muitos, armar e desarmar o termostato já está bom. Não é. Esse aí ele é bem mais preciso, né? O bulbo com fio do sensor. Então tem gente que passa pela borracha da geladeira, não quis passar para não ter nenhuma perda de ar frio. Aí eu aproveitei para melhorar. Eu troquei a borracha da geladeira, mas depois eu até me arrependi, porque assim dá muito trabalho trocar as borrachas de geladeiras injetadas, né? Essa não é de encaixe. Então tive que soltar vi alguns vídeos, o próprio fornecedor da borracha, que eu comprei no Mercado Livre também, ele te dá um passo a passo, um tutorial, um vídeo, ele cita um vídeo, você olha no YouTube. Só que assim, gente, não adianta, você aprende na porrada mesmo, é difícil de trocar, entendeu? Eu levei umas 6 horas, eu botei a porta da geladeira em cima da cama, aí quase perdi os alimentos que estavam dentro, tive que passar para o freezer, porque eu acabei trocando dos dois. Eu troquei do freezer e troquei da geladeira. A do freezer não me deu muito trabalho, mas a da geladeira deu uma trabalheira. Mas assim, e principalmente para ajustar a colagem do ímã ali, né, que fica bem sinuoso. Aí você tem que ir com o secador de cabelo e aos poucos, não pode ficar muito tempo parado numa posição, porque senão você pode estragar a borracha. Mas fora isso, pessoal, valeu muito a pena, porque assim a geladeira está funcionando bem. Esse tempo que eu estou ali no vídeo, vocês podem ver que não caiu muito a temperatura, demora um tempinho mesmo até ele reconhecer o alimento, enfim, o tempo de abertura da porta, mas depois ele começa a desenvolver bem, e aí começa a cair de 0,2 em 0,2 graus. Tem um tempo de resposta ali ali no painel, um pouquinho lento, assim. Então às vezes, por exemplo, eu botei ela para desligar com 4 graus, aí às vezes dá 4,2, ela desliga, aí mas não é 4, aí daqui a pouco com 5 minutinhos ele atualiza, aí ele vai 4 graus, fala, então tá certinho. E aí beleza, aí quando chega em 6 graus, ou às vezes 5,8, ela vai lá e arma, mas aí quando você vai olhar na prática mesmo, tá 6. E aí vai, pessoal, ela armando com 6, desarmando com 4. Então assim, para quem tem vontade de fazer esse servicinho aí, você mesmo, vale a pena. Não tenho do que reclamar, o negócio está funcionando bem, e como eu falei mais atrás no vídeo, eu pretendo fazer isso para o meu freezer também, e espero ter ajudado aí, ajudar as pessoas aí com essa batalha aí. Um grande abraço.